Ô, Pato, você por aqui? Não, não, aí não, vem aí pelo estúdio. Isso, cuidado aí com a lâmpada, rapaz. Hein? O que você tá fazendo? Por que tá tão assim calado? Nossa, Titi, eu estava pensando, sabe? Olha, é exagero, meu bico tá de bom tamanho. Eu sei que seu bico tá de bom tamanho, mas Eu queria fazer operação plástica, mas reparei em outra coisa, Titi. o que você reparou? Eu tava no espelho, olhando, e descobri que eu não tenho sobrancelha. Que tal fazer a sobrancelha? Pato, pelo amor de Deus, Pato, você já viu algum pato com sobrancelha, Pato? Pelo amor de Deus, trata de fazer a câmera do... Titi, que coisa, vou fazer a câmera. Mas você ficaria mais bonitinho de sobrancelha. Deixa eu começar o programa. Vamos lá, já botou aqui no lugar, já botei também. Vamos nós. Atenção, moçada. É três, é dois, dois e meio. Vamos que vamos. Quack, 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 quack. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está louco, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Alô, Rio de Sérgio. Janeiro! Fernando Alô, Brasil! Sérgio. Alô, mundo inteiro! Fernando Pois Sérgio. é, minha gente, cá estamos nós começando mais um programa com vocês. Muito obrigado aí pela audiência. Alô, Márcia Rodrigues, como vai você? Alô, Maria Fialho, né? Alô, Wanda Fernandes, minha amiga. A todos vocês que estão sintonizados comigo, o meu muito obrigado. Estamos começando mais um programa aqui com vocês, né? Espero que seja de valia, né? De força, de energia, de boas falas para você, porque olha, esses 2 últimos anos, né, que nós estamos ainda passando, meu Deus do céu, não é mesmo? Essa tal da pandemia fez um strike, né, na economia brasileira e muito colaborada também pela má gestão de um modo geral, né? É um negócio absurdo. Você passa pelo federal, passa pelo estadual, passa pelo municipal, você fica se perguntando como é que as empresas particulares quase todas não vão à falência. Uma ou outra pode acontecer, mas os caras arranjam daqui, arranjam dali e administram. Agora, Estado é aquela história, o dinheiro do povo ninguém vê. Deixa para lá, vou contar história com isso. Não, não vou não. Vou contar histórias as mais diversas. E eu me lembrei hoje de uma história, de um caos que aconteceu quando eu fui para a Rádio Manchete. Há muitos anos atrás, você nem era nascida, imagine, né? Mas é verdade. Eu estava na Rádio Globo já há muitos anos, né? Mas era garoto ainda, né? Era garoto, entrei relativamente novo. E na época eu estava, foi o ano, se não me falhar a memória, de 81, 82, quando, a convite do Carlos Singa, alô, Carlos Singa, um abraço, né? Eu fui para a Rádio Manchete AM, né? Ali foi conhecer aquela turma toda, o Canásio, o Abud, né? Enfim, o garoto que está lá fazendo para mim, é garoto Alexandre Ferreira, né? Que está fazendo a madrugada que eu fazia na Tupi, fazendo muito bem, né? Enfim, foi uma época mágica. Aí eu até hoje me pergunto, Fernando, por que você deixou a Rádio Globo, né, que era o sistema Globo, era o primeiro lugar de audiência, eu lia o seu redator-chefe, né, com o Carlos Bianchini, lia alguns Globos no ar, eu também fazia a substituição de comunicadores, muitas vezes fiz até Marquinho Velho, há de se lembrar, o Marquinho Faria Luiz, que está me vendo lá em Petrópolis, né, foi meu operador, fazia substituição até no programa
gostava do chefe dos chefes, que era o Mário Luiz, né? Fazia Globo Girando com a Notícia com o Mário Franqueira, que foi o grande chefe lá de jornalismo. Enfim, era uma casa maravilhosa. Entre outras coisas, era a casa que eu conheci a Samira, que até hoje é minha mulher, né? Ela era editora do jornal lá. Muito bem. Então, mas eu trabalhava para dedéu. Fazia TV Globo também, fazia participações no Globo de Ouro, com a Sandra Brea. Então era um outro tempo, né? Onde todos nós éramos o quê? Jovenzinhos, né? Muito bem. Como é bom ser jovem. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas olha só, então, mas eu estava trabalhando para dedéu. Eu trabalhava de manhã na 98 FM, que tinha sido recém-inaugurada. No final de tudo era mais ou menos isso. Fazia 9 ao meio-dia, né? E meio-dia 20 eu entrava na Rádio Mundial, fazendo toca-toca mundial, que ia até as 4 da tarde. Aí dava um refrescozinho e tal, mas na verdade voltava tipo 10 horas da noite, porque às 11h30, ou meia-noite, até 11 eu dava para voltar, à meia-noite entrava o seu redator-chefe, né, que era um noticiário deste tamanho, bonito noticiário, não tem mais, não existe, hoje não é referência, mas apenas daqueles que ouviam, né? Então era eu e Carlos Bianchini, depois Bianchini saiu, foi eu e Carlos e Alberto Brizola, enfim, vários. Bom, retomando, houve um hiatozinho, mas vamos aí. Então eu fazia o redator-chefe, quer dizer, saía às vezes meia-noite e 40, e tinha que estar 8 da manhã na 98. Bom, então o Carlos Sigma, através do Rabuji, que era amigo e outros mais, me fez uma proposta de ir para a Rádio Manchete e tal, para ganhar o que eu ganhava na Globo, não era nem muito mais, mas ia apenas fazer um horário a Manchete vinha crescendo, era a Manchete AM, não era nem FM, a mais ouvida era a AM, na época o FM não era tão ouvido assim, o 98 era, a cidade era, mas a Manchete não. Então eu ia fazer um programa, Fernando Sérgio, né? E lá fui eu para a Manchete. E a Manchete foi a rádio mais luxuosa de quantas eu trabalhei. Olha que eu trabalhei em muitas emissoras de rádio. Não vale talvez a comparação com hoje, mas hoje as rádios, mesmo as grandes rádios, objetivamente falando, são de fato mais cleans, né? Menos cheio né, de luxo. E uma coisa que era da família Bloch, do Adolfo Bloch, do Oscar Bloch, era exatamente o luxo, né? Então você saía da Globo, por exemplo, que era uma casa lá na Rua do Russo, que era, na verdade, várias casas, ou seja, era um edifício de apartamento que virou rádio. E você chegava na Manchete, você ficava estupefato, né? O luxo que era, tapetes vermelhos, a rádio toda envidraçada, nos anos 80 isso, hein? A rádio toda envidraçada, um andar inteiro, tinha a TV Manchete também, 2 andares, tinha as revistas Fatos e Fotos, Ele e Ela, Manchete, tinha o Teatro Bloch, era uma festa aquilo ali, né? E fora, hoje eu comentava no almoço com a minha mulher, com a minha sogrinha que almoçou com a gente, eu comentava, na hora do almoço era uma festa porque era um andar inteiro varrido, se não me falha a memória, era a sobreloja do edifício inteiro, né? E tinha até piscina, mas as mesas redondas para 8 pessoas, às vezes 6 pessoas, de jacarandá, né? Elas eram, ficavam na área coberta. A gente via todo dia o senhor Adolfo Bloch almoçando lá com a cadelinha dele, que ele sempre levava e tal. E o almoço era um luxo, tinha água mineral e tal, vários atores, atrizes, locutores, esportivos, comunicadores, enfim, era uma festa, era uma festa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a Manchete, ela era tudo muito grande. Tinha quadros maravilhosos, riquíssimos, né? Muito bem, também na Rua do Russo e um pouco depois na Rádio Globo. E o detalhe é o seguinte, falava-se que o edifício era mal assombrado. Verdade, verdade. E dizia-se mais, porque o seu Adolfo, que Deus o tenha em bom lugar, que foi o grande empresário e que desenvolveu
a Rede Manchete de gostosa lembrança, né? Ele era muito amigo do Juscelino Kubitschek, aquele presidente da República do Brasil que, entre outras coisas, fez Brasília. E quando acabou que ele foi caçado, aliás é gozado, o Brasil é um país que teve uma ditadura militar que caçou o apoiador dela, que era o Carlos Lacerda, e caçou o Juscelino Kubitschek, que nada tinha a ver com peixe, só porque ele tinha sido presidente, e caçou um monte de gente que já pensava ao contrário também. Enfim, e quando houve a anistia, o Juscelino voltou, o presidente Juscelino voltou para o Brasil e o Adolfo Locke, num sentimento de gratidão por tudo que ele permitiu ao Adolfo crescer através das concessões e tal, concessão de TV, de rádio e tal, deu um escritório para o Juscelino, ali me parece que no terceiro andar, deu um escritório. Ali ele ficou durante algum tempo, até que quando houve o desastre de avião, que ele acabou falecendo. Desastre de avião não, perdão. Quem faleceu de desastre de avião foi o Castelo Branco, que é o tal do presidente, o primeiro deles, dos militares. Mas foi o desastre de carro que o Juscelino faleceu. E desde então, na verdade, como os andares eram todos de madeira, de lei, né, o assoalho, né, o assoalho, você sabe que a madeira com o tempo estala. Pode ser que seja estalar ou não, mas dizia-se na época que o corredor da Manchete era mal assombrado. Porque agora, às 4 da tarde, né? Agora vai trabalhar de noite. De noite trabalhava um amigo nosso, quero mandar um grande abraço, até hoje ele é operador de rádio, gosto muito dele, há muitos anos que não vejo. Trabalhava com o operador da Rádio Manchete no 9º andar, o Mário Antônio. Mário Antônio, legal, simpático, bonito e tal. Então o Mário Antônio trabalhava ali. E trabalhava quem era o locutor que pegava meia-noite até às 6 da manhã? O Paulo Bob, de saudosa memória. Mas o Paulo Bob, ele fazia ao vivo até às 3 da tarde e de 3 às 6 ele botava gravado. E ia embora às 3 da tarde, não, perdão, 3 da madrugada. E 3 horas ele ia embora. E deixava o Mário Antônio sozinho. E uma das características mais interessantes do Mário Antônio, além do bom humor, era a falta de coragem. Mas é aquela história, você sozinho, naquele andar inteiro. O andar era todo de vidro, né? Você via tudo, né? E era muito grande mesmo, né? Todas as salas sem ninguém, só uma lâmpadazinha lá no final do corredor, não é para menos, né? E o Mário Antônio, quer dizer, quando ia fazer o programa, tipo 5 para meia-noite, ele ia fazer xixi. Porque daqui não saio, daqui ninguém me tira. Sento aqui, fico de meia-noite às 6 e não olho para o corredor, onde tem o vidro e tal. Era essa a intenção dele. Um dia, eu chego lá para trabalhar, para fazer o programa ao vivo, de 6 às 9 da manhã, antes do Canaso, e o Mário Antônio me conta a história que eu vou contar para vocês. Antes do trabalho, ele havia comido qualquer coisa que não fez bem. E ele começou a trabalhar e a barriga começou a rock, né? E ele começou a sentir uma enorme necessidade de fazer a necessidade número 2. Mas não vou sair de jeito nenhum, porque senão ele teria que cruzar provavelmente uns 20 metros de corredor, né? Para virar à esquerda, abrir uma porta, sair onde eram as escadas e daí você atravessava um pequeno saguão e abria outra porta, que era a porta do banheiro, que estava sempre fechada, mas você poderia abrir. Eu não vou, mas daqui a pouco não daria mais para segurar. E ele pegou, então, botou, na época, era a época das fitas magnéticas, ele botou um gravado maior lá e tal, porque ele poderia sair, não ia ficar ninguém no estúdio. Ele saía, né? E ele foi lá para o banheiro. Quando ele chega lá, aquela luz longe, né?
e a porta do banheiro não era muito iluminada, ele pega, abre a porta, tá? E se segurando, ele bota a mão na outra maçaneta. Quando ele bota a mão na outra maçaneta, ele bota a mão na mão de outra pessoa. E foi um gritar para um lado, o outro gritar para o outro, e os dois se sujarem nas calças. Aconteceu, creia. Agora vou contar quem era a outra pessoa, não era nada de fantasma. É que a Manchete tinha uma dupla de bombeiros que os caras ficavam subindo e descendo todos os andares. Era, se não me falha a memória, tinha 11 andares ou 12 andares. A gente ficava no nono. Naquele dia, um dos bombeiros subiu, quando era de madrugada, subia um, o outro descansava, da outra vez ia subir o outro e tal. Subiu, e eles geralmente tinham uma lanterna, porque subia pelas escadas. Acontece que a lanterna desse outro bombeiro, né, ela pifou, a pilha apagou. E aí, resultado, ele deu vontade dele ir para o banheiro do mesmo jeito e ele também com medo, quer dizer, quando de repente ele bota a mão na maçaneta, outra mãozona grande bota na mão dele e aí deu aquele título de música, não dá mais para segurar, explode o coração. Espero que vocês tenham gostado. Boa tarde, Luiz Henrique Oliveira, dizendo 21 graus em São Paulo, friozinho agradável. Essa madrugada passada choveu bastante. Aqui no Rio não choveu, chuviscou muito, chuvinha muito michuruca mesmo. E agora talvez a gente esteja aí nos 22 graus mais ou menos. Mas de manhã fez bastante calor. Maria Fialho, boa tarde, Maria Fialho. Wanda Fernandes, o João também, João Nagri, um abraço, João. Muito bem, estamos começando o programa do dia de hoje, né? E eu vou logo de cara para você. Hoje eu falei com um amigo meu querido, esse cara é um... Vamos nós. Esse cara é um cara de muito sucesso. Ele, quando éramos todos jovens, a gente regula mais ou menos em idade, eu acho que eu sou mais velho que ele, mas a gente regula mais em idade. Ele fez muito sucesso mesmo, com o conjunto Grafite. Não sei se você se lembra, conjunto Grafite tocou aquela Mamma Maria, que fez um sucesso extraordinário, foi 41 vezes no Chacrinha, mas ele é multitudo, sabe? Deixa eu mudar aqui uma posição para ver se eu vejo a tela aqui, para poder, fica aqui meio ruim, mas já eu vou voltar a minha, porque eu tirei o som, e depois agora eu tenho que ver, agora está com o som de novo. Muito bem, então, voltando aí. É o Chico Donguia. Chico Donguia, ele é multi-instrumental, multi-instrumentista, né? Ele toca guitarra, toca violão, toca teclado, toca tudo que você imaginar ele toca, é um negócio impressionante, né? Então, é um talento, compositor e tal. E ele fez muito sucesso e faz até hoje, a verdade é essa. Ele é produtor musical e a gente vai ouvir uma música muito simpática, de autoria do Carlos Colla e da Fernanda Faccioli, né? Ambos nossos amigos, grandes compositores, né? E vamos lá, vamos botar aí para vocês ouvirem. Mas eu não sei o que houve, que agora travou aqui. Esse negócio de internet é um negócio louco, sabe? Tem muito médico hoje fazendo consulta só por internet. Eu vou abrir de novo, para ver se eu coloco isso. Daqui a pouco nós vamos ter o desembargador falando aqui com a gente sobre a Covid, né? Vamos lá. É sobre a CPI da Covid. Chico Donguia, a máscara caiu. Quantas vezes eu chorei sozinho, mas agora eu não choro mais, não choro mais. De repente o que era importante agora tanto fez e tanto faz, tanto faz. Não sei como eu pude gostar de você. Nós somos diferentes, entre nós não tem nada a ver. Hoje eu pergunto a mim mesmo como foi que eu pude me enganar. Pois você
que era um diamante de repente deixou de brilhar, de brilhar. Um dia eu acordei e tudo clareou. A máscara caiu da sua cara e você se mostrou. Eu lamento muito, mas eu estou feliz como nunca fui. E o meu coração me diz que você não valia nada. Eu te enxerguei de forma errada, completamente equivocada. Fui eu que me enganei. O que eu preciso é ser amado, devidamente apaixonado. Você faz parte do passado. Fui eu que te inventei. Hoje eu pergunto a mim mesmo como foi que eu pude me enganar. Pois você que era um diamante de repente deixou de brilhar. Um dia eu acordei e tudo clareou. A máscara caiu da sua cara e você se mostrou. Que você não valia nada. Eu te enxerguei de forma errada, completamente equivocada. Fui eu que me enganei. O que eu preciso é ser amado, devidamente apaixonado. Você faz parte do passado. Fui eu que te inventei. Que você não valia nada. Eu te enxerguei de forma errada, completamente equivocada. Fui eu que me enganei. Que você não valia nada. Eu te enxerguei de forma errada, completamente equivocada. Pois é, meu amigo Chico Donga, né? Maravilha, um abraço pro Chico, né? É um extraordinário músico, um amigo querido, né? E que Deus faça com que chova muito na horta dele, como se falava antigamente. Eu vou ligar agora para o nosso querido Dr. Zé Augusto, desembargador, né? Advogado dos mais conhecidos, foi promotor também e tal. Eu quero saber qual é a avaliação. A gente tem visto aí a CPI da Covid, né? E eu quero saber dele exatamente o que vai resultar. Essa é a pergunta que a gente sempre deve fazer, né? Qual é o resultado que vai dar? Já está aqui nosso querido desembargador Zé Augusto Araújo Neto. Muito boa tarde, Zé Augusto. Boa tarde, Fernando Sérgio. Uma satisfação estar com você e com nossos acompanhantes pela internet, né? Pois é, se tudo correr bem, como se espera, diga-se de passagem, estará chegando ao final, provavelmente este mês, não deve ir adiante, o tempo, os tais 3 meses da Covid, né, da CPI da Covid, ou alguns estão dizendo CPI dos senadores, né? E a pergunta que fica no ar é o seguinte: essa CPI, doutor Zé Augusto, ela vai resultar em alguma coisa? Existem provas que são, digamos assim, substanciais ou de repente serão relativas? Qual é a análise que o amigo faz ao longo do que já viu e do que pode ainda acontecer? Olha, Fernando Sérgio, eu até não gostaria de responder essa pergunta assim de imediato. Eu gostaria de fazer algumas reflexões e para a gente chegar a uma conclusão. Eu me lembro que quando começou essa CPI da Covid, que ela se instalou no dia 27 de abril, eu me lembro que eu fiz um programa com você e fiz um programa também com aquele nosso amigo Gelcio Cunha, isso através de rádio. Isso. E tratei dessa matéria nos 2 programas.
E eu falei ali das minhas expectativas, o que a gente esperava daquela comissão parlamentar de inquérito, né? Comissão no Senado. Eu via o seguinte, que a gente tinha que ter alguma esperança. A gente sabe que toda CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Isso. Que a gente viu nessa daí também, que as coisas foram evoluindo. No começo ela tinha um objetivo principal, que era examinar a conduta omissiva do presidente, aquele negacionismo dele. No entanto, a gente viu que ela acabou por descobrir coisas muito mais sérias. Eu acho que o resultado vai ser melhor do que a gente esperava, em matéria de apuração. Pior para o país que está apurando é péssimo, né? Quem tem acompanhado aí tem visto que está sendo apurado. E eu falava das minhas expectativas, eu falava que era importante que ela ia apurar os responsáveis pelos erros que foram cometidos nessa pandemia. Houve erros no enfrentamento da pandemia, né? A gente sabe que o Brasil poderia ter um sucesso muito melhor se a conduta que fosse adotada desde o início fosse diferente da que foi. Ou seja, se houvesse uma seriedade no combate à pandemia, que ficou se pensando muito no aspecto econômico que ela produziria. E esquecer um pouco que, se resolver a pandemia, a economia se salvaria. Ela se libertaria desse problema muito antes. Então, não foi feito isso e a gente está convivendo com ela até agora. A gente já viu que outros países já saíram dessa situação. Portugal é um dos mais evoluídos em matéria de combate à pandemia. A gente vê o Reino Unido também, a mesma coisa, muito bem. E outros países aí, né? Os Estados Unidos não estão se dando muito bem. Por quê? Porque lá uma grande parcela da população, influenciada pelo Trump, é também negacionista, não acredita na vacina e não quer se vacinar. A vacina lá não é obrigatória. Então, eu achava que seria importante para a apuração dos responsáveis pelos erros cometidos. E, consequentemente, também seria importante para responsabilizar aqueles que cometeram erros, com punição. O resultado de uma CPI tem que haver punição. Claro. No plano administrativo, no plano civil, no plano até criminal. Tem que haver. E eu falava o seguinte, que o principal resultado que, a meu ver, haveria seria uma mudança do rumo do combate à pandemia, que nós estávamos enfrentando naquele momento, como eu disse, uma situação de negacionismo muito grande. Não é? Era o presidente saindo para a rua todo final de semana, indo para a padaria, para bar, se comunicando com as pessoas, fazendo aglomeração. Sem máscara. Sem máscara, e incentivando que não se usasse essas coisas que eram importantes, né? O álcool gel, e principalmente era contra a vacina. Quer dizer, isso era uma coisa que marcava muito. Então, eu acho que isso seria a principal coisa, o principal resultado disso seria a mudança de rumo. E realmente houve uma certa mudança de rumo. Não é? Nós tivemos mudança no ministro da Saúde. Esse ministro, ele me faz lembrar aquela escola do professor Raimundos. Lá tinha um aluno, eu não me lembro o nome dele, que o Chico Anísio, né, que era o professor, fazia as perguntas para ele ia respondendo certo. Fazia outra respondendo certo. Fazia outra respondendo certo. Quando chegava na última fase, ele respondia errado. Você lembra desse personagem? Que não acertava final? Não me lembro o nome, mas lembro do personagem. Esse ministro me faz lembrar isso. Ele às vezes vai indo tão bem, de repente dá uma canelada para o vice-presidente da República. Né? É verdade. Ele vinha bem até há pouco tempo aí em matéria de uso das máscaras, a respeito da obrigatoriedade das máscaras. Ele percebeu no Ministério da Saúde, ele tornou obrigatória a utilização de máscara dentro do Ministério da Saúde. Tornou obrigatória. Agora, há pouco tempo, o presidente questionou, tem que ver, eu vou ver com o ministro da Saúde aí, tem que examinar esse problema da obrigatoriedade. Ele, há poucos dias, está dizendo que é um erro esse negócio da obrigatoriedade da máscara, que não tem que usar. Quer dizer, uma canelada que ele deu também. Deu uma canelada junto com o presidente. Os dois deram a canelada reciprocamente, né? Então, tem esses erros assim. Agora a gente vê ali, ele já
transformando outra vez essa questão da vacinação dos jovens de 12 a 17 anos, já numa questão política outra vez, falando a respeito do governador de São Paulo, do governador do Rio, que não estão lendo na mesma cartilha dele. E ele que tinha permitido a vacinação, agora de ontem para hoje já foi contra a vacinação. Quer dizer, são coisas que são erros que se cometem e que são imperdoáveis. Então, é um aspecto. Agora, outro aspecto que marcou muito também foram as testemunhas que passaram por essa CPI, não é? Isso a gente há de durante muito tempo. Desfilaram ali figuras terríveis, né? Você se lembrar do depoimento do Eduardo Pazuello? Me lembro. Ele pensava que ele fosse esclarecer alguma coisa, ele assumiu a responsabilidade de tentando liberar o presidente de qualquer culpa. Foi um depoimento terrível. Depois tivemos aquela Lizy Yamaguchi também, aquela que dizia que entendia tudo da matéria, não conseguiu responder uma pergunta mais simples ali a respeito do combate à pandemia. E tivemos também aquela Mayra Pinheiro, capitã Clorofina. Tivemos aquele Wilson, né? Isso. O Arthur Valde, Elite Elcio Franco e tantos outros, né? Agora, um marcou terrivelmente, que foi aquele Dominguete. O Dominguete, eu acho que aquilo ali marcou a respeito da apuração de um fato que, a meu ver, está provado. Precisa só definir quem são os responsáveis, que é o problema da corrupção que havia dentro do Ministério da Saúde. Isso aí ficou mais do que provado. Aquela compra daquela vacina como era o nome? Era vacina... Covaxin. A Covaxin, aquilo ali provou que era uma fraude, né? Você viu que apareceu lá o Dominguete, que era um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, que foi negociar vacina dentro do Ministério da Saúde, um cabo da Polícia Militar, que foi negociar a venda de 400 milhões de doses de vacina ali dentro do Ministério da Saúde, quando a Pfizer não conseguiu vender para o governo durante meses, tentou e não conseguiu. Ele lá conseguiu, né? Fizeram até uma reunião lá no bar Vasco, né? No shopping de Brasília. Estava o Dominguete, estava o Roberto Dias, que é outra figura que marcou, que aquilo ali está envolvido numa fraude, que aquilo está patente. Coronel Marcelo Branco e um outro empresário ali naquele encontro que eles querem dizer que foi casual ali, foram tomar um cheiro. Como a gente sabe que aquilo ali foi negociar uma vacinação, uma corrupção fora do Ministério, com efeito dentro do Ministério da Saúde. Aquilo ali foi mais do que provado. Até aquela Precisa, uma pessoa ligada lá a ela, admitiu que aqueles documentos, aquelas invoices, que são faturas, eram falsas. Eles mesmos admitiram, tentando atribuir que a falsidade teria ocorrido lá no Oriente, no Iriaqui. Quer dizer, aquilo está provado. Aquilo ali eu acho que é uma coisa muito importante que tem que ter um aprofundamento. Agora, a comissão parlamentar está chegando ao seu final. Agora parece que ainda vai ouvir uma ex-mulher do Bolsonaro. Também apareceu na vitória no final. E vai apresentar o seu relatório. Esse relatório vai ter que indiciar algumas pessoas. Aquelas pessoas que chegaram ali e falaram assim, não, eu estou aqui com uma ordem aqui expedida em habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal. Criticavam tanto o Supremo Tribunal Federal, mas quando eram convocados para ir lá na CPI, a primeira coisa que faziam era repetir um habeas corpus para ter o direito de não falar nada, direito ao silêncio. Ontem a gente viu aquele depoimento de ontem do Martoni Albernaz, foi uma coisa ridícula, que até o Renan Calheiros chegou a dizer que aquilo ali era o mais cínico depoimento que ele tinha visto. O sujeito negou tudo, e quando ele tinha que responder uma pergunta, o que ele falava assim? Não, eu vou me reservar o direito, que isso pode me incriminar.
pode incriminar, porque se alguém me perguntar, eu vou falar a verdade não me incrimina, porque Claro não fiz que nada não. de errado. Verdade. Era uma oportunidade que, se ele fosse inocente, tinha que abrir a boca e falar que não tinha feito nada, e comprovar que não tinha feito nada. Agora, a pessoa que vai lá e diz assim, não, eu me reservo o direito de silêncio, porque isso pode me incriminar. Ele se esquece que ali já foram apurados fatos que o incriminam. Então, o fato de ele ter se reservado ao silêncio não significa que ele vai ser inocentado, não. E muitos desses que se reservaram o direito ao silêncio vão ser incriminados, porque há provas contra eles. Então, esse é um fato positivo no sentido de apontar os culpados agora. E vão remeter cópia ao Ministério Público Federal, vão remeter cópias à Advocacia Geral da União, que é obrigatória por força de lei, devem remeter também ao Tribunal de Contas da União e devem remeter também à Polícia Federal, e o Ministério Público vai remeter para apurar esses crimes que existiram lá. Eu acho que uma coisa que ficou patente é o seguinte: houve corrupção ali dentro. Negociaram uma vacina que não existia. Tiveram receber um valor antecipado de 45 milhões de dólares. E a vacina não seria entregue. O crime já está cometido pela negociação, não precisa ter havido ou não o pagamento. Eles receberiam 225 milhões de reais por uma vacina que não existia. Quer dizer, a trama toda foi feita, a trama toda foi tabulada e a trama toda foi concretizada em um contrato. E depois foi suspenso e depois foi cancelado. Agora, se era um contrato legal, por que tinha que ser suspenso? Porque tinha que ser cancelado. Exato. É prova de que era um fraude, uma corrupção. Então, isso tem que ser apurado. Eu acho que ela vai sair com um resultado bastante positivo no sentido de apuração. E bastante negativo para o país para ver o que ocorreu nisso aqui. Quer dizer, enquanto o governo negava a utilidade da vacina, no Ministério da Saúde estavam comprando uma vacina que não existia. Antecipado de 225 milhões de reais. Meu Deus. Tudo tem que ser apurado. Tem que ser apurado. Eu acho que vai ser positivo nesse sentido. Perfeito. Desembargador Zé Augusto, muito obrigado por sua presença mais uma vez e até a semana que vem, meu amigo. Até a semana que vem, eu recebi aquela mensagem que você me mandou, dizendo que daqui a pouco está indo lá para Portugal. Dia 13 de outubro. Dia 13 de outubro. Nós vamos ficar saudosos aqui esperando a sua volta, né? Sim. Mas vamos ficar lembrando de você e esperamos que tudo corra bem por lá e que você curta bastante aquela terra, que é a terra também que eu me originei de lá, porque minha mãe era portuguesa. Estou até também tirando a cidadania portuguesa agora. Tá certo, querido. Muito obrigado. Saúde, viu? Fica com Deus e estaremos juntos. Nós e a todos aqueles que nos acompanham também. Perfeito. Lá ou cá estaremos juntos, né? Porque depois do mês de novembro, que eu vou tirar mesmo para fazer um descanso, depois desse mês, a gente vai voltar a fazer programas até de lá também, eventualmente entrevistar os nossos queridos amigos, assim como o desembargador Zé Augusto. O Luiz Henrique, agora que eu vi o Luiz Henrique está dizendo, está cumprimentando o desembargador Zé Augusto, gosta muito do jeito dele falar, que bacana. Mas olha, as fofocas no Brasil, elas acontecem mesmo na época do Império. Né? Tá vendo essa novela da Globo aí, Nos Tempos do Imperador? Olha, gente, eu vou dizer para vocês, até essa novela, eu pensava que eu tinha sido um bom estudante de história. Eu gosto muito de história, mas eu confesso que não sabia muito sobre Pedro II. Né? E quando a novela começou a mostrar que ele tinha amante e tal, eu falei, ué, quem eu imaginava, o que mais se ostentava era Dom Pedro I, né? Que lá em Portugal é Dom Pedro IV. Né, que era mulherengo, teve a Marquesa de Santos e tal. Mas o Dom Pedro II, ele realmente, olha, ele era discreto, porém nem tanto. Eu vou trazer da internet, vou recomendar para você esse site, o Canal História. Canal História. Olha, a vida íntima entre os amantes e as amantes do imperador Dom Pedro II. Para quem como eu tinha dúvida, agora eu não tenho mais. É um documentáriozinho de 11 minutinhos. Vamos lá.
na posterioridade, a imagem de Dom Pedro II ficou associada com a de um homem sóbrio e culto, que governou por 50 anos com sabedoria e discrição. Porém, à sombra dos casos extraconjugais do pai, o monarca teve uma série de amantes em relações extraconjugais. Longe de ser o velhinho sóbrio de gabinete que sua imagem pública passa, a vida sexual de Dom Pedro II foi agitada e repleta de infidelidades. No poder desde os 15 anos, ele passou a maior parte da vida na posição mais alta do governo brasileiro, com influências das mais diversas e contatos inúmeros, o que lhe proporcionou uma série de casos. E mês de junho começou com tudo, né? 1450-31, aqui no dia 3 de junho. No dia 8 de junho, 2030 e 68, esse prêmio foi bem bacana. No dia 11 de junho, 1629-48. No dia 5 de junho, 1826-31. No dia 15 de junho, 1534-70. E no dia 3 de junho, 1564-65. Só aqui tem quantos mil reais? Isso aí, se você quer aprender como é que você pode ter esses resultados, clica agora em Saiba Mais. Dom Pedro II nasceu em 2 de dezembro de 1825. Era filho do imperador Dom Pedro com Maria Leopoldina. Pouco depois de completar 1 ano, o menino perdeu a mãe. E quando tinha apenas 5 anos, teve que ver o pai partir rumo a Portugal. O imperador foi criado em uma monarquia sem qualquer brilho após a abdicação de seu pai, em 7 de abril de 1831. Ele e suas irmãs herdaram a corte que, segundo o testemunho de um de seus primos europeus que o visitaram, era a mais miserável do universo. Essa austeridade também foi a grande marca da criação do futuro imperador, que, além da pobreza da corte, herdou o pesado fardo da lembrança dos escandalosos relacionamentos extraconjugais de seu pai, que, como todos os inscritos do canal devem saber, era um raparigueiro de primeira. Dessa forma, o garoto foi sendo esculpido como monarca, e deveria ter o caráter, a educação e, sobretudo, a personalidade todo diferente do pai. Em público, ele deveria ser praticamente o oposto do que foi o primeiro imperador. Mas, como diz o ditado popular, o fruto não cai longe do pé. Aos 12 anos, Dom Pedro II é descrito dessa forma. O imperador tem muito da família austríaca, mas seus modos são os de um homem de 40 anos. Nesse e em outros documentos é destacada a estratégia e necessária representação do amadurecimento precoce do monarca, que passou a ser representado como um jovem adulto. Assim, podemos dizer que sua imagem não se separava da nação, que é rei a todo momento, sendo moldado como um rei eternamente velho. As coisas iriam mudar quando o menino completasse 14 anos. Ele acabou sendo coroado para pacificar querelas entre oligarcas regionais e dar legitimidade a um novo continente que tentava se consolidar em um continente de novas nações assolado por revoltas, intervenções e pobreza. Seguindo a prática das demais realezas, era chegada a hora de casar o imperador, para que sua imagem de adulto atingisse concretude. Dizia-se que Dom Pedro, de caráter tímido, corava ante a ideia de casar-se. No entanto, as tratativas seriam feitas sem a sua participação, à moda das cortes europeias. Para Dom Pedro II, não era sua felicidade doméstica que estava em jogo, mas as exigências públicas. O casamento significava a efetivação da maioridade. No ano de 1843, a noiva foi encontrada. Era filha do rei Fernando II das Duas Sicílias, um Bourbon, no entanto, do ramo de Nápoles. Ela era Teresa Cristina Maria, princesa das Duas Sicílias. Teresa Cristina era uma Habsburgo de um ramo afastado, portanto, seu dote era minguado. Ao ver o retrato da futura esposa, Dom Pedro II pareceu gostar bastante da imagem. Assim, o casamento por procuração foi realizado em Nápoles, e logo após a cerimônia, Teresa Cristina enfrentava uma longa viagem de cerca de 80 dias rumo ao Brasil. Ela chegou no Brasil em 3 de setembro de 1843. Tudo já estava pronto para a cerimônia. Ao ver a esposa, o imperador brasileiro fez um breve cumprimento, mas logo a sua impressão sobre a mulher começou a desmanchar. Ele logo notou os defeitos de Teresa Cristina.
a decepção estampou-se no rosto do jovem monarca, que dizem chorou nos braços de sua aia. O casamento do monarca demorou um pouco para se concretizar na esfera íntima. Em 1845, nasceria o primeiro filho do casal, Dom Afonso, que não viveria muito tempo. Faleceu em 11 de junho de 1846, em razão da febre amarela que contraíra. Em 1846, Teresa Cristina dá à luz uma menina, Isabel, e em 1847 nasceu Leopoldina de Bragança. Dom Pedro Afonso, o quarto filho do casal, também morreria com 1 ano de idade, em 10 de janeiro de 1850. Com um casamento baseado nas obrigações de Estado, e numa época em que a esposa real era vista apenas como articulação diplomática e provedora de herdeiros, o imperador procurou satisfazer seus amores carnais com outras moças, mas sempre com muito cuidado para que sua vida íntima não caísse na boca do povo. Entre as amantes de Dom Pedro II, a principal foi Luísa Margarida de Barros Portugal, a famosa Condessa de Barral, que atuou inclusive como tutora de suas filhas. Discreto, seu relacionamento não tomou a fala pública na época. O relacionamento durou 34 anos de ânsias e suspiros apaixonados em cartas interatlânticas, nas quais Dom Pedro II relembrava com carinho das noites atenienses, ou paixão platônica, ou uma grande amizade. Segundo Paulo Resulti, nada, ao menos da correspondência amorosa que sobreviveu entre ele e a condessa, lembra o fulgor do pai, que tratava com paixão a Marquesa de Santos, ora com palavras das mais vulgares, chegando a enviar pelos pubianos a amante e sentir saudades de ir aos cofres dela. Se para a Condessa de Barral não temos cartas picantes, para a Condessa de Villeneuve a história é bem diferente. Na época, a Condessa era casada com Júlio Constâncio de Villeneuve, conde de mesmo nome. Ana era 9 anos mais nova que Dom Pedro II, que se mostrou um legítimo pegador de casadas, já que a Condessa de Barral também era casada. Em suas cartas para o imperador, a Condessa de Villeneuve lembra que cada uma de tuas expressões tão apaixonadas me fazem estremecer de amor, e declara: eu te amo e sou tua de toda a minha alma. Eu te abraço tão ardentemente como tu desejas. A pedido do imperador, ela enviou-lhe uma foto com vestido decotado, diante da qual Dom Pedro II delira em carta de 13 de maio de 1884, fantasiando uma tórrida cena de amor no sofá da casa da Condessa, descrevendo corpos entrelaçados desfalecendo de prazer. Em carta de 7 de maio, o imperador afirma: que loucuras cometemos na cama de 2 travesseiros. E adiante, como se estivesse para atingir o clímax, declara que não consegue mais segurar a pena. Ardo de desejo de te cobrir de carícias. Uma testemunha da época do Segundo Reinado, o diplomata espanhol Juan Valera, confidenciou a um amigo que a imperatriz do Brasil, Dona Teresa Cristina, é tão virtuosa quanto feia, e Dom Pedro II lhe é infiel de vez em quando. O teatro de suas infidelidades é a biblioteca do palácio. O que acontece é que as damas se instruem. Enquanto trocava cartas com Villeneuve, o imperador também trocava as cartas com outra amante, a francesa Condessa de la Tour. Em março de 1884, ele escreveu para ela: acredite que eu a amo com paixão. Muitos relacionamentos do rei com suas amantes duraram décadas seguidas, e alternavam entre encontros corriqueiros e correspondências com troca de afetos. Um dos locais em que o imperador mais se encontrava para relações sexuais adúlteras era Petrópolis, onde ele passava suas férias. Os diversos hotéis da cidade eram usados como ninhos de amor pelo imperador e suas amantes, naquilo que o monarca mais de uma vez chamou de noites atenienses. Petrópolis era a cidade nas montanhas em que o palácio de verão de Dom Pedro II ficava, e muitas vezes o monarca escapava das férias com a família para se encontrar com mulheres mais jovens. Mas engana-se que uma amante do imperador era coberta de luxo, joias, comida de primeira e roupas. Não mesmo, o cabra era a mão de vaca, que, por sinal, era uma característica herdada do pai. Ele esbanjava com esmolas e bolsas de estudo, mas com as amantes era um muquirana.
Vale lembrar que no século XIX ter amantes não era problema. Pelo contrário, era um claro sinal de virilidade. Sobretudo em um reino como o Brasil, seria um mau sinal o comentário geral sobre a escassa virilidade do imperador. Porém, a imagem pública de Dom Pedro II foi bem trabalhada e esculpida, para que esses romances não tomassem destaque. Hoje temos a imagem de Dom Pedro II como um monarca sábio, educado e velhinho de barba branca, ao contrário de seu pai, um raparigueiro de primeira. Pois você tá vendo, tá vendo? Se naquela época era assim, imagine hoje, né? Tô vendo lá em Brasília aquelas coisas que estão acontecendo por lá. Minha gente, vamos fazer o quê, né? Abraço pro Serginho, JJ, Serginho Jiu-Jitsu, meu filho querido mais velho, né? Tá sempre aí escutando a gente. Ele é faixa preta de Jiu-Jitsu, né? 4º grau, enfim. Um abração para você. Luiz Henrique Oliveira, Wanda Fernandes, Maria Dulce Oliveira também, a Márcia Rodrigues, Ciba Silva, é isso mesmo? Ciba Silva, muito bem. A todos vocês o meu carinho, o meu abraço, espero que tenham gostado do programa do dia de hoje. Amanhã estaremos aqui às 4 da tarde para mais um programa. Olha, namastê.